Fala, Legionário, excelente tarde aí pra você, muito bom estar aqui de novo. Vamos conversar um pouco então. Eu tenho um assunto muito da hora pra falar com vocês hoje. E o tema é sobre homem e mulher. Eu quero falar sobre um pouco dos dois. Nos nossos dias, o tema homem, masculinidade tem se perdido demais. O que isso significa? Significa que tem um significado real na semântica, né? Ou seja, o significado real da palavra. E existe um significado que as pessoas têm colocado sobre a masculinidade. Existem mulheres que falam que a masculinidade é tóxica porque ela é uma masculinidade opressora. Eu entendo que existe opressão por parte de alguns homens que não são verdadeiramente homens de verdade, porque oprimem a mulher, porque batem nas mulheres, e isso daí é crime, isso não é masculinidade. A masculinidade, de fato, não é uma opressão, mas ela é uma proteção. Por quê? Porque na Bíblia vai dizer que o homem ele tem papéis. Ele provê a família, ele protege a família, e ele junto com a esposa são sacerdotes do lar. Existem pessoas que falam que o homem é só o sacerdote, mas na realidade o sacerdócio ele é do homem e da mulher. Então existe uma semântica na masculinidade, ou seja, existe um real significado na masculinidade. Você é um homem masculino quando você é protetor, provedor, quando você também se desbloqueia dos seus bloqueios emocionais. O que isso significa? Dentro do nosso corpo existem várias camadas de proteção que o cérebro ele programa para a gente se proteger. Eu vou te dar um exemplo muito básico. Esse tempo atrás aí, era uma época que estava dando muita borboleta. E aí as borboletas vieram aqui para minha casa, né? Porque tem coqueiro aqui próximo. Elas se escondem por aqui, formam aquele casquinho lá com a seda, né? Acho que não é seda, mas é parecido. E aí elas ficam lá por alguns dias e depois saem e se tornam uma borboleta. Nesse meio tempo aí, na última vez que teve, né? As borboletas, porque agora tá tendo de novo. É conforme temporada, né? Eu peguei um casquinho assim, já algumas vezes na mão, ela fica se mexendo pra você soltar ela, né? Dentro do casco, a borboleta. E aí o que aconteceu foi que eu peguei um casulo lá, que ela já tinha morrido. Ela não cresceu, então ela tava podre. A hora que eu peguei ele estourou na minha mão, e aí tava um cheiro horrível. Não lembro agora se estourou na minha mão, acho que eu peguei com alguma coisa, não sei se foi com uma vassoura. Mas eu sei que tava muito fedido, que cheiro horrível. E aí isso se tornou um trauma no meu cérebro, sabe por quê? Porque toda vez que eu ia mexer com folha molhada, qualquer coisa, ia varrer, eu sentia aquele cheiro de novo. Isso por quê? Porque de forma inconsciente existe uma associação dentro das coisas. Meu cérebro fazia uma associação àquelas folhas e à água, àquele cheiro terrível que eu senti quando eu peguei a borboleta na mão. Como que isso acontece? De forma inconsciente. Então é a mesma coisa de eu falar assim, pro cérebro, o homem em si é somente um símbolo. Um homem, de forma inconsciente, pode se tornar todos os homens. Então, por exemplo, se uma mulher foi abusada sexualmente por um homem, qualquer homem que ela estiver em um local sozinha com ele, se ela não for tratar desse trauma, de forma inconsciente, ela pode simbolizar aquele homem como um possível agressor. E ela pode ficar tensa, coração bater muito rápido, suando frio, passando mal, ansiedade. Então, assim, de forma simbólica, homem, ele representa todos. Eu passei com um problema com um homem, todo homem vai ser um problema para mim, de forma inconsciente. Então, eu fui humilhado um dia por uma mulher. Então, de forma inconsciente, o meu cérebro ele programa uma proteção para que eu fique vergonhoso diante de mulheres. E para que eu não me exponha diante de mulheres, para que eu não seja envergonhado novamente como eu fui. Então, o cérebro tem essa simbologia. A verdadeira masculinidade está quando o homem ele vence esses bloqueios. Ele se torna provedor, protetor da família. E hoje em dia isso se perdeu demais. Porque existem homens emasculados, existem homens viris e existem homens afeminados. Então eu quero falar hoje sobre o homem e a mulher. Cara, esse aqui vai dar uma bela de uma aula. Não vai ser pouco tempo e eu já volto. Mas pensa comigo, o que é realmente alcançar o propósito de Deus e ser um homem masculino, ser um homem viril, né? As três diferenças lá. O que é o homem viril? O homem viril é aquele que não tem medo do futuro, é aquele que confia em Deus, é aquele que provê, é aquele que protege, é aquele que realmente cumpre um chamado em Deus. Eu só quero que você se lembre que quando a gente fala homem, a gente está falando de uma representação de Cristo. Por quê? Porque eu sempre falo aqui, né? Adão morreu, quem nasceu? Eva. Jesus Cristo se entregou por nós, quem nasceu? Da direita, da onde foi furado? Jesus Cristo, a igreja.
mesmo lado onde foi furado, eu não posso dizer que é o mesmo lado, mas eu sei que foi também furado Adão, nasceu Eva. Jesus Cristo foi varado ali, né? Ele foi, enfim, nasceu a igreja. Ele foi traspassado. E aí, na sua morte, nasceu a igreja, foi fundada a igreja, o Espírito Santo desceu e hoje nós somos um. E o que é o homem, sabe? Eu queria comentar sobre o homem e a mulher, só que esse vídeo vai ficar muito grande. Então eu vou deixar para comentar sobre a mulher amanhã. Eu queria que você entendesse que o homem é o motor. Por que Satanás quer atingir o homem? Eu só quero que você reflita uma coisa. Se Satanás atingir o homem e o homem perder a masculinidade, o homem começa a ficar emasculado. O homem começa a ficar afeminado. O que é um homem afeminado? O homem afeminado é aquele que demonstra características femininas. Então é como se ele tivesse as características femininas dentro dele. Como isso acontece? Acontece em homens que são abusados sexualmente. Acontece em homens que não têm exemplos de pai. Acontece em homens que eles são expostos à sexualidade masculina desde crianças, né? Posso dizer, talvez não da própria família, mas eu posso dizer a pornografia, essas coisas assim, sabe? Por quê? Porque isso entra nas fantasias e isso acaba despertando algo, né, nessa criança. Então, que possivelmente pode fazer ela no futuro ter algum envolvimento maligno com outro homem e tal. O afeminado, ele precisa de uma transformação. Ele precisa assumir o posicionamento de um homem viril. O homem viril é o que nós precisamos e buscamos ser. É aquele homem que protege, que provê, é aquele homem que honra a Deus, sendo a imagem e semelhança de Cristo. É aquele homem que morre pela esposa. É aquele homem que se entrega para nutrir a família espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Tem um versículo que fala assim: assim como Cristo se entregou pela igreja, assim também vós, maridos, amai vossas mulheres. Assim como Cristo, que amou a igreja, se entregou por ela. Então, qual que é a missão do homem? É assim, se jogar na frente da bala? Também. Mas não é só simplesmente isso, mas é morrer no sentido figurado, em que ele entrega a própria vida para construir, a partir dos sacrifícios dele, uma família que louva ao Senhor, uma família que honra ao Senhor. Quando o homem faz isso, se sacrificando, ele faz o mesmo que Cristo. Então ele está honrando a Cristo, ele está honrando a Deus. O homem, para que você saiba, que você entenda, a responsabilidade do homem dentro do lar, ela é tão grande quanto a representação de Deus dentro da casa. Então a sua esposa, quando ela olha para você, de forma inconsciente, de forma figurada, existe uma representação do Senhor. E existe uma responsabilidade sobre o homem de ele representar o Senhor, de ele ser um homem diferenciado do mundo atual. É muito louco porque, assim, existem, acho que 7 vezes aparece na Bíblia a palavra arrependam-se. E é muito louco porque arrepender não é ter remorso. Tipo assim, eu fui lá e dei um chute no meu vizinho, por exemplo, eu tô arrependido. Isso é remorso. Remorso é um desgosto pela consequência. Como é que vai ficar agora o meu relacionamento com ele? Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu xinguei fulano. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Isso é remorso. O arrependimento, ele não é nada além disso. Ele é uma mudança de rota. Quando Jesus fala assim lá em Marcos, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. A única coisa que ele está dizendo é metanoie, ou seja, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque senão você não vai entender o reino dos céus. Então ele está falando assim, você é uma pessoa religiosa, mas eu vim trazer o reino. Então para você entender o reino de Deus, você precisa transformar sua mente. Você precisa de um ajuste de rota. Você precisa subir de nível mental. Por isso que Paulo fala em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, com o formato deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Metanoie, pela renovação da mente. Quando Jesus fala assim, as pessoas provam o vinho velho e sem dúvida eles dizem que o vinho velho é melhor. Ele diz assim, não coloque vinho novo em odre velho. O odre precisa ser novo e o vinho precisa ser novo. Você tem que ser uma pessoa que receba o Espírito Santo, esteja pronta para entender a mensagem dele para o seu coração. Só assim você vai estar abrindo o seu coração uma brecha para que você receba o vinho novo. Como Jesus é representado? Pelo pão. Como que o Espírito Santo é representado? Pelo vinho. E como que a gente vai representar Deus? É a água. A água que nos lava, a palavra, enfim, que purifica. Eu só queria que você soubesse que o homem precisa ser o aspecto de Cristo. E aí a gente pode continuar aqui essa conversa por mais uns 10 minutos. O homem que é aspecto de Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus, ele tem aspectos que estão descritos ao longo da Bíblia. Um deles é o que tem mais mexido comigo,
é o homem que cumpre a sua palavra, como está escrito, se não me engano, em Salmos 14. Ele cumpre a sua palavra mesmo que ele saia no prejuízo, está escrito lá. E tem um versículo lá em Provérbios que fala assim, que o homem que domina a si mesmo, ele é mais forte do que o homem que conquista uma cidade inteira. Então, o que a gente vai dizer a partir disso, né? Na verdade é Salmo 15, quer ver? Ou é o 15 ou é 24, mas é 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda com sinceridade, pratica o que é justo, fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem o Senhor, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o dinheiro como usura, é o versículo 4, mas eu preciso transformar isso aqui. Peraí. Salmos 15, 4, NVI. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem. Honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Então é isso que Deus tem trabalhado na minha vida, sabe? Lembra que o homem é o motor. Se o homem for desligado, a sociedade vai ter uma grande disrupção negativa. Ela não vai para frente. Porque o homem é aquele que deve proteger a sua família, que sai à caça, que provê, é aquele que sustenta. Ele é a base. Na verdade, a base é a família. Na verdade, a fonte é Cristo. Mas ele deve ser o porto seguro da casa. Entenda isso, sabe? Você é como um sacrifício para formar sua família. Então, não negue aquilo que Deus fez você ser. Não tem como você negar a natureza que você possui. Então, por exemplo, assim, você pega uma ariranha. A ariranha. Ela é um animal que ela não fica na terra, ela é nada. O corpo dela é preparado, ela tem uma cauda que nada, parece uma cauda de um castor, nada super bem. Ela é uma super predadora, ela pesca e ela é um animal inteligente. É um animal que anda em bando, é um animal que ataca ser humano, é um animal territorial. Não tem como ela negar a natureza dela e simplesmente começar a viver em cavernas, simplesmente começar a viver nas árvores, igual um bicho preguiça. Não tem como. Você também pode acabar fugindo disso a sua vida inteira, mas não tem como. Não faça isso. Enfrente os seus medos hoje. Desbloqueie emocionalmente. Enfrentando os seus medos. O que mais? Sirva, honre, seja a base. Seja o primeiro a ser transformado. Seja o primeiro a dar exemplo. Seja o primeiro a ser líder e você vai ver o que vai acontecer. Tem um estudo que fala assim que a probabilidade da família seguir a Cristo e ao Evangelho, se o homem for um líder que ama a Deus, é de 90%. A probabilidade da família seguir a mãe, que no caso é a esposa dele, se todos não forem, nenhum deles, cristão, se não me engano é de 30%. Por quê? Porque a referência, a presença de comando, a capacidade que Deus entregou para o homem é sobrenatural. O homem é o motor, lembra disso? Você precisa ser o motor. Você precisa ser líder e ser exemplo. Então, amanhã eu vou falar sobre a mulher. A mulher talvez é uma das coisas, talvez a criatura mais perfeita que Deus criou. Talvez. Eu digo porque as capacidades da mulher são incríveis e talvez são melhores do que o do homem. Só cada um no seu papel, né? Então não posso dizer que ela é melhor porque são aspectos de vista diferentes. É muito doido. Você vai ver o dia de amanhã, vai ser muito legal também. Então, que Deus abençoe você nessa palavra. Você ouviu isso? Compartilha com alguém. Não precisa compartilhar esse vídeo porque ele tá longo, já vai dar 16, 17 minutos. Mas compartilha com uma pessoa esse ensino, entende? Compartilha com alguém, porque as pessoas precisam aprender. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Que a gente possa cada dia, Pai, refletir sobre a nossa humanidade e refletir que somos seres espirituais tentando viver uma humanidade. Refletir também, Senhor, que quando nós servimos a Ti, nós somos parte do reino, nós somos seres humanos de verdade, porque nós estamos com o coração aprumado para o reino de Deus. Senhor, por favor, nos torna homens melhores, homens que honram, homens que são exemplo, homens que vão levantar outros homens nessa direção, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, unge as nossas vidas agora, Pai, e abençoa cada homem. E que a gente possa ser uma bênção na nossa família hoje, em nome de Jesus. Amém. Se você não faz parte do grupo dos legionários, comenta aqui legionário, que você vai ser convidado a participar. Tamo junto.